Bom dia. Meu pai não pôde vir hoje, né? Ele tá bem, mas ele tá em casa lá, ele tava se tremendo para vir aqui, né? Mas a gente prendeu ele lá em casa, não deixamos sair não. Os médicos falaram que ele tá bem, né? Mas precisa se recuperar, não pode fazer muito esforço. E aí aqui ele ia rir muito. Então não pode. Mas, enfim, daí acho que semana que vem ele já tá aí, né? Graças a Deus, ele tá recuperando bem. E, bom, queria começar cantando essa música, Vem, porque Deus chama a gente em qualquer situação, né? Meu pai tava lá no hospital e, assim, ele tava com dor no começo, depois que foi melhorando, ele já começou a cantar, né? Daí a gente percebeu que ele tava bem. E mesmo assim a gente reuniu, né, nossa família lá e a gente orou e agradeceu a Deus, sabe? Então, qualquer situação, acho que a gente consegue louvar a Deus, né? E voltar os olhos para Ele. Então vamos cantar.
Não sei se vocês conhecem, a gente já tocou aqui, né? Acho que uma ou duas vezes só. Mas fala do caminho, né, até Emaús, dos dois discípulos de Jesus, e que eles conseguiram sentir a presença dele, né? E não de primeira, porque mesmo eles vendo Jesus, né, depois de ele ter partido, ele voltou e eles conseguiram sentir a presença dele, né? Não só no olhar, mas Jesus se fez presente, sabe, no coração. E às vezes a gente não sabe que é Jesus, né, que está tocando a gente, mas a gente se sente abraçado de alguma maneira, assim, e às vezes a gente se toca, né, começa a reconhecer que é Ele, né, cuidando da gente. E, bom, nesses tempos aí a gente sentiu bastante, né, por conta da questão de saúde do meu pai. E quando ele começou a sentir dor lá em Maceió, aí eu lembro que eu e a minha irmã, a gente ficou na pressa para ir para o hospital, né? E aí eu pedi Uber lá, chamei o Uber, e o Uber não queria dar carona pra gente, porque a gente estava molhado da praia. Fiquei com muita raiva. E, bom, nessa hora, nossa, o sangue perdeu, eu fiquei nervoso, assim. Meu pai já estava internado e eu ainda estava nervoso com essa situação, assim, sabe? Aí eu falei pro meu pai, aquele Uber lá, pô, mas agora tá tudo bem, né? Tipo, Deus tá cuidando, sabe? Deus cuidou de cada passo, assim. Aí depois que eu vi, sabe, que Deus já tava com a gente, Deus tava cuidando, sabe? Então, Ele se faz presente, né? E é só a gente reconhecer que é
pedir uma oração para a mensagem da Dre. Pedir orar. Deus grande Pai, Senhor, agradecemos, Pai, de estarmos todos aqui unidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que eu possa estar sempre com a Andressa, abençoando, e a palavra dela, Senhor, entre em nossos corações, o Espírito Santo nos guie sempre, Senhor. Agradecemos também pela recuperação do pastor Luiz, que o Senhor esteja com ele, Senhor, para que ele não sinta mais dores, que ele volte mais rápido para a igreja. Esteja, Senhor, com todos nós, na nossa reunião. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor Júlio. Não é pastor? Obrigada, Sugawara Sensei. Você escutou, Júlio? Obrigado, Sugawara Sensei. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Kiro? O Kiro? Mais forte? Não. Como que fala mais forte? Moto. O Kiro é... O que é Kiro? Não sei. Então, mais forte. Bom dia. Bom dia. Melhorou bastante. Né? Tomou um café, hein? Teve muito Guatsou ali. Sempre fico nervosa, né? Quando me dão a honra de estar presente na onde eu estiver e a responsabilidade de trazer algo do Senhor para a vida das pessoas da qual estão aqui. E eu creio que as pessoas que estão aqui são as pessoas escolhidas por Deus para estarem aqui. E não importa número, não importa quantidade de pessoas, mas o que importa é o coração de quem está aqui. E se a gente veio até aqui, a importância da gente abrir o nosso coração e dizer, Senhor, vem, a gente cantou, né? Vem, essa é a hora de adorar, essa é a hora, né, de chamar o Senhor, vem aqui e usa quem está aqui na frente para que fale ao nosso coração, para que traga algo daquilo que a gente precisa receber, para que daqui para fora a gente possa levar a presença dele através daquilo que nós recebemos. Então a responsabilidade de quem está à frente é muito grande. Se você está com o Senhor, o Espírito Santo, né, vai estar aqui, vai usar a vida da pessoa e aí você vai sair não da forma que entrou, mas de uma forma transformada em algo. Não que é uma mágica, é isso aí, e vai sumir. Pelo contrário, sempre piora e Deus nos coloca em prova para ver se a gente consegue ser pessoas aprovadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então é uma luta constante. Eu costumo dizer em toda pregação antes de eu começar, morrer para Jesus é muito fácil. Porque se você morrer, você vai para Jesus, porque você espera que você tenha entregado sua vida ao Senhor. Então, se você morrer, você vai para o céu. Amém? Amém. Amém. Né, Massum? Amém. É o Senhor que está nos esperando quando partimos desse lugar. Então, quando nós temos essa conexão com o Senhor, não tem como dar errado. Não tem como. Andressa é a missionária super heroína? Não. Andressa é uma serva que obedece ao Senhor no momento do chamado, mas é uma pessoa que muitas vezes está com o coração peludo. O coração está preto e a gente tem que reconhecer aquilo que nos afasta de Deus, para que nós possamos nos arrepender e voltar para o caminho. Agora vamos para a mensagem. Primeiro eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque novamente eu posso estar aqui na minha casa, na sua casa, Senhor, que é a Igreja da Vila Carrão. Senhor, muito obrigado, porque aqui eu tenho uma família que me sustenta em oração, que me sustenta nas minhas necessidades
E eu agradeço, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de estar neste lugar hoje para trazer aquilo que está no seu coração para os meus irmãos desta igreja. Senhor, abençoe ele 1000 vezes mais de tudo que eles se doam por mim, Deus. E eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor começou a fazer desde a hora que a gente entrou pelaquela porta. Esteja conosco, abra o nosso coração, o nosso ouvido, para que nós possamos ler a Tua palavra e que ela entre no nosso coração de uma forma tão gostosa que a gente saia daqui radiante. O pastor Luiz não está aqui presente, mas nós vamos dar risada, nós vamos sorrir, nós vamos nos alegrar por ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou do pastor todo esse tempo, Senhor, de deserto, de leito de enfermidade. Mas eu creio que o tempo todo o Senhor esteve afofando a cama dele, para que ele ficasse ali passando por esse tempo difícil. E também creio, Deus, que o Senhor tem cuidado do Ju, da Lu e da tia. Muito obrigado, Jesus. Continua nesse lar. Faça desse lar, Senhor, o lar da alegria, que contagie as suas gerações e a vindoura, Senhor. E que os olhos do pastor ainda possam visualizar grandes obras feitas através de sua família. Nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Perdoa meus pecados, Senhor. Se tiver alguma coisa que me perdoa, me perdoe, depois a gente conversa, né? Vamos estar lendo Lucas 24. Aqui é tão chique que já está ali, né? E eu vou ler por ali porque eu acho que minha Bíblia é uma versão diferente. Mas daí vou convidar a igreja para estar lendo comigo, tá bom? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não os viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase finando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles.
dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois cantaram o que tinha acontecido nos caminhos e que Jesus fora recolhido por eles quando partiram o pão. Se vocês tiverem a oportunidade de ir no lar de vocês, pegarem esse texto e durante a semana meditar e fazer dessas palavras um manual para a sua semana, eu queria ouvir da boca de vocês o que Deus fez por vocês. No caminho de Emaús, eu fui pesquisar como caminho de Emaús. A tradução no hebraico significa caminho do sofrimento. Emaús. Caminho do sofrimento. E aí eu parei para pensar, né? Essa história ela acontece depois da ressurreição de Jesus. Então a gente já conhece a história, né? A trajetória de Jesus, né? Até ele chegar à crucificação e morrer por cada um de nós. O que eu quero trazer para vocês e para mim nessa manhã é que nós conhecemos a palavra de Deus. A gente sabe talvez alguns mais, outros menos, mas assim, a gente sabe qual que é o caminho que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer e o que deve ser no nosso dia a dia. E aí, nessa história, está lá, né? Os discípulos, as mulheres tinham anunciado que Jesus tinha ressuscitado e que viram Jesus. E eles, por sua vez, saíram correndo, foram até o sepulcro e não tiveram a mesma visão que as mulheres. Por que será? Por que as mulheres viram e por que os homens não viram? Será que eles estavam conectados? Será que eles estavam preocupados com a história no todo? E a Bíblia diz que eles acreditavam que ele era o Messias que viria para resgatar a nação, que viria salvar. Mas ele tinha sido crucificado. E como o crucificado seria o Messias enviado por próprio Deus? E aí eles saem lá de Jerusalém, né? Saíram lá do sepulcro e foram a caminho de Emaús. E é muito louco, né? Porque quando você pesquisa as traduções para hebraico, como muda, né? Uma palavra para outra, porque daí toda ela, como o japonês, né? O japonês, cada kanji tem o seu significado, né? Você pode usar lá um kanji lá de kami, ele pode ser papel, pode ser cabelo, mas ele também pode ser Deus. Então você tem que conhecer a letra para saber o que é. E quando você vai ver a profundidade, imagina, cabelo no papel é Deus. Né? Então assim, a gente tem que conhecer. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente começar a colocar isso em prática na nossa vida, a chance de dar errado é muito pouca, né? Então, eles caminhando naquele momento, e assim, desacreditado do que as mulheres viram, porque eles não viram. Só que o que acontece? O próprio Deus vem e caminha ao lado deles. Na música a gente cantou que eles encontraram, mas na verdade ali havia uma rebeldia. Antes de eles perceberem, tanto que os discípulos, quando percebem que era Jesus, eles querem ver, e aí Jesus vai. Então assim, quantas vezes a Andresa está caminhando com Jesus e às vezes vem os momentos difíceis, pesados, que a gente acha que a gente não vai suportar, e ele está presente e a gente não o reconhece. E o mesmo Deus que se manifestou lá nesse caminho de Emaús é o mesmo Deus do qual nós temos pregado aqui na frente e vocês têm ouvido e sendo Jesus para outras pessoas. Você não é Amassumi, você é a filha de um Deus vivo que morreu por você e que aonde você estiver, as pessoas precisam sentir aquilo que você é em Deus. Eu fui, né, todo mundo acha que
todo mundo conhece boa parte, né, da minha história, muitos países do qual eu fui, eu não falava a língua. Mas de alguma forma o Espírito Santo fazia uma obra tremenda e trazia as pessoas para essa redenção. Senhor, eu me arrependo, eu quero ter essa vida que essa mulher leva. Eu quero viver essa vida, eu quero ser uma adolescente que vou me consagrar ao Senhor. Eu vou sonhar, Deus, eu vou sonhar para que eu seja melhor que a minha mãe, que eu seja melhor que meu pai, melhor que a minha avó, e vou honrar. Porque a Bíblia diz que nós temos uma liderança constituída por Deus. E a minha maior dificuldade é essa, lá em Bragança. Porque assim, graças a Deus, que um dia o Senhor colocou Tialice na minha vida, numa campanha de Kings Kids, né? Que a gente começou a ter um relacionamento pessoal, íntimo. Eu chamo de tia, eu acho que para mim, depois da avó, é a tia, né? Que é a referência de amor para mim, né? E ela me deu a liberdade de chamá-la de tia, então eu sempre chamo de Alice. E as pessoas, ela é sua tia? Não, ela não é, mas no meu coração ela sempre vai ser a minha tia. Ela é minha irmã em Cristo, na qual eu amo, respeito, admiro. Não posso olhar muito para ela, senão eu choro. E aí, consequentemente, a gente já está vivendo numa eternidade. Porque nós reconhecemos a Cristo, não é quando eu passar para outro lado que eu vou viver a eternidade. Não, a nossa eternidade começou a partir do momento que você falou, Senhor, vem morar no meu coração. Começou a nossa eternidade. É aqui. Então, mesmo que hoje tem vocês aqui, amanhã falte alguns, por algum motivo, ou seja, porque o Senhor nos recolheu, eu tenho a esperança de que nós vamos chegar naquela mesa posta, porque aqui fala, a Bíblia fala, né? Sempre brinco com a Massumi, a gente não precisa se preocupar, a gente ama comer, então a gente vai estar sendo esperado por uma mesa posta. É bíblico, e eu creio. Já vou chegar comendo. Né? E as minhas maiores aflições em todo trabalhar na minha vida sempre foi essa, de estar no caminho e não reconhecer Jesus e fazer coisa errada, que não agradasse o coração dele. Porque eu, Andresa, eu posso dizer com toda autoridade, não era para eu estar nesse mundo, não era. Eu compartilhei com o pastor Luiz, quando ele estava lá no leito, eu falei, pastor, veja bem, né, o senhor sempre vai visitar enfermo, quando está hospitalizado, se tem alguma senhora, se tem alguém que está enfermo, o pastor e a tia Alice sempre faziam as visitas para ver como estão, fazer uma oração, né? Aí eu falei, pastor, como que é estar do outro lado? Agora o senhor está no leito, né? E aí? E daí que não mudou nada. Ele continuou sendo o Luiz que ele é. O Sugawara Sensei. Né? A ponto o próprio Júnior falou assim, ó, passou um tempo, ele falou, tá tudo bem. Começou a rir, começou a cantar, louvar, num momento de tribulação. E quando a gente não entende, né, até o colocar ele no carro, levar ao hospital, imagina a dor do Júnior e da Lucy, o desespero de querer socorrer logo o pai, porque não sabe o que está acontecendo. Até as coisas se encaixarem, mas em tudo, o pastor de tia fala, né, que Deus estava presente. O caminho de sofrimento que estava passando, que você passou, o Júlio passou, né, a raiva, a vontade de querer catar o cara. Se fosse eu teria catado, eu não teria falado, entendeu? Eu daria uma gravata dele, você vai levar. E senão vou te dar uma voz de prisão como cidadão brasileiro que sou. Né? Sonegação de socorro é crime e dá cadeia. Todo mundo tem esse direito, viu, gente? Se vê alguma coisa, você pode dar voz de prisão, chamar a polícia e a pessoa é presa. Porque isso daí é crime. Entendeu? Mas Deus estava com o pastor, Deus estava com o Júlio, Deus estava com a Lucy. E Deus estava com o próximo Uber que chegou, porque eu soube que o Uber foi um amor, né? Que tentou
confortar, que foi o mais rápido possível para chegar até o socorro. E nós estamos aqui no domingo celebrando a recuperação do nosso pastor que está lá. E eu louvo a Deus, como eu estava falando, a minha maior sofrimento em Bragança é uma vida solitária, no sentido de obreira, de missionária. Porque não tem uma igreja física para estar junto aqui como é gostoso, né? Se abraçar, vamos comer junto, né? Ver, agradecer pela semana, compartilhar o sofrimento, compartilhar as nossas aflições. Então, vivam isso, porque ainda a gente tem oportunidade, porque num fechar de olhos, pode ser que a pessoa seja recolhida e aí a gente não fez. Então, se você tiver que falar, eu te amo, para filho, para filha, para esposa, para namorada, esse amor genuíno, fale. Se você tem esse sentimento, abra sua boca, para que não se arrependa, porque aqui é passagem, né? Aqui é passagem, é um lugar de passagem. É como piscar os olhos, né? Mas é para uma eternidade. Então vamos começar a preparar o nosso mente, coração, para que num futuro, que não seja tão próximo, a gente vá se encontrar com Jesus, né? Quando a gente olha para o texto, a gente, uau, Jesus ressuscitou e apareceu e caminhou com eles e vê o lado romântico da coisa, o lado bonito das coisas, mas não vê do povo quem caminhava com ele, que na última ceia antes da crucificação disse: Senhor, não vamos te negar, né, Pedro? Senhor, caminharemos com o Senhor até o fim. Esses que caminharam o trajeto inteiro com Jesus, quando ele ressuscitou, não o reconheceu. E deixou de viver o que era o melhor dele. Porque imagina, se Jesus aparecer aqui agora para você, se materializar o próprio Deus, dá para ter noção? Eu não tenho noção. Eu tenho experiências de vida que não vem ao caso contar, porque, né, beleza, pega o microfone, vai que vai, né? Mas numa das minhas idas ao hospital e das minhas enfermidades, eu não sei quanto tempo, eu sei que estava no centro cirúrgico, e eu lembro dessa experiência de que eu vi, na verdade eu não vi, eu senti Jesus do meu lado. E a presença era tão grande que eu não conseguia nem virar o olho, a cabeça, para o ver. E mesmo virando com o rabinho de olho, assim, que às vezes a gente faz, que tem essa visão aqui, né? Lateral, não conseguia. E assim, não era medo, mas assim, sabe quando dá aquela travada e tipo, você não sabe o que fazer, que você vai para frente, vai para trás, você vai para o lado do outro? A sensação que eu tive naquele sonho, ou sei lá onde que eu estava, era do próprio Deus aqui do meu lado. E ele falava comigo, né? E nessa conversa que a gente tinha, eu não sei se vocês já sonharam que voa. Sonhou voando? Eu sempre sonhava, quando era, sei lá, mais criança, eu sonhava que eu me jogava e voava. Sempre me enroscava no fio do poste, no sonho. Mas eu voava e a sensação era muito gostosa. Muito gostosa. E quando estava no melhor do meu sonho, acordava. E aí, quando eu estava nessa experiência aí, que Jesus estava do meu lado, ele falava comigo, eu olhava assim, era um lugar, coisa de filme, né? Acho que dá um filme, dá um livro, alguém quer, um produtor. Que tal? Evangelismo com história da Deus. Era um lugar muito lindo. Assim, tinha muita planta, era assim, muito, muito, muito florido. Assim, era muito lindo. E aí eu falava assim, uau, eu estou no céu, eu morri. Daí ele falava, você não morreu, Vanessa. Eu trouxe você para você ver aquilo que eu tenho preparado para você. Falei, nossa! E eu falando com Deus como se eu fosse uma criança, né? Aí eu olhava assim e falava assim, então Jesus, eu posso voar? Eu posso voar, porque era
lugar alto, eu vi um vale muito bonito. E aí eu falava assim, ele falou, calma, Andresa, que pressa é essa? Você tem toda a eternidade. Eu falei, não, é porque eu quero muito voar, eu não sonho mais que eu voo. Eu nunca mais sonhei que eu voava, eu nunca mais senti aquela sensação. Eu quero voar. E aí ele virou para mim e disse, calma, sabe? Aqui não é o céu. O céu, tá vendo aquele vale lá longe? É lá pronto. Nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que eu tenho preparado para vocês. Aqueles que se renderam a mim e se entregaram a mim. Nem ouvido, nem olhos viram ou ouviram o que eu tenho preparado para você. Porém, Andresa, você chegou aqui. E as pessoas que você ama estarão aqui com você? É isso que você quer? Aí eu pensei. Aí a Andresa se tornou Andresa, deixou de pensar na Andresa, pensou nas pessoas a qual eu amo, e são muitas. Eu falei, não posso esperar mais um pouco. E essa foi uma das experiências assim inconscientes que eu tive em tempo de internações, assim, que o Senhor faz eu lembrar e compartilhar muitas das vezes. Então, que quando vocês estiverem no caminho de Emaús, num caminho de sofrimento, de dor, seja uma doença, seja uma tristeza profunda, seja o que for o teu problema, lembra que Jesus está do seu lado, que Ele não está vendo a sua dor, Ele está passando a sua dor com você. A sua dor é a dor dele. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Eu não vou me prolongar muito, mas o que eu vim falar aqui é isso. E eu queria pedir para o Júlio colocar uma música, mas eu queria que vocês fechassem os olhos na hora que estivesse tocando, mas assim, presta atenção na letra. Então você está ouvindo a música, escuta a letra, tenta tirar qualquer coisa da cabeça agora, né? Pensamento no almoço, ou tenho que ir para lá, tenho que fazer alguma coisa, não. Você vai pensar nessa letra e deixa Deus caminhar do seu lado nesse momento, beleza? Então o Júlio deixa eu colocar, e aí a gente vai fechar os nossos olhos e é você com Deus. Feche o olho, tem esse momento. Seus olhos no escuro Deus fala. foram um herói, muito ladrão. Vê, só resta em você os poucos amigos, antigos irmãos. Viu, desacreditado num mundo queimado por ser
frase, tia, por favor. A música diz assim, né? Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Vê, imagina lá o espelhinho, você olha para o espelho e vê seus olhos. E aí, você tem uma casca, que é a sua matéria, seu corpo físico, e aí esse corpo, ele é uma armadura, porque a gente fecha, a gente quer criar uma pessoa forte e esquece que a gente é frágil, que a gente tem o direito de chorar, que a gente tem o direito de adoecer, a gente tem o direito de não querer fazer, de se aborrecer. Muitos com poucos amigos. Quantos amigos você tem que você pode ligar e vai te atender às 3, 4 horas da manhã? Pensaram nisso? Quantos amigos vocês podem pegar o telefone e ligar às 4 da manhã e te atender? Então, a vida é muito complicada. A gente já tem às vezes a gente até tem essa pessoa, mas, eu não posso incomodar. Eu não vou fazer. Aí você vai criando essa barreira, que é o contrário daquilo que é pregado, nos ensinado e estudado para sermos. Nos poucos amigos, motivos em vãos. Próximo. Desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Desacreditado, porque quem crê nas coisas que estão acontecendo no nosso redor? Quantas coisas ruins. Se você ligar a TV, você vai ver guerra atrás de guerra, político contra político, assassinatos, criança, não tem mais idade, não tem mais... E assim, sabe, a gente liga a televisão e a gente olha para a televisão, sabe o que a gente faz? Resumo. Isso acontece todo dia. E eu, onde eu me coloco no lugar de hoje, eu me recuso. Porque toda vez que eu ligo, que eu vejo isso, eu não me conformo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não é normal. Isso não é normal. Isso é uma mentira que Satanás tem colocado nas nossas vidas para que a gente não seja melhor e não seja sal e luz dessa terra. E isso é um chamado não para vocês, igreja, mas para mim. Não é normal. Não veja como normal. Porque eles querem que a gente entenda isso, que é normal e não é. E aí, cada vez mais, né? Poucos amigos, motivos de fé. Por fé, você acredita no nosso Deus. Não é? Vocês já viram o próprio Deus? Mas por fé e pelo que Ele gera em nós, que nos traz a certeza. O mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando sua falta de fé. O caminho lá, né? Você caminhando com o Senhor, mas a sua falta de fé te faz acreditar e te faz para longe do Pai. Uau, é verdade. Só eu que estou me encaixando na letra? Ou você consegue se ver nesse caminho? Sai desta revolta, pensa, volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena. Gente, eu sou revoltada. Muitas vezes a brabeza, quando dá raiva. Às vezes, quando alguma coisa que a gente vê gera uma revolta tão grande que traz a gente para longe de Deus. Revolta. Então, se existe alguma revolta dentro de vocês hoje, Deus te trouxe aqui hoje, para você ouvir isso hoje. Eu não sei o que vai ser de vocês depois que acabar e vocês forem embora. Talvez a gente nem se encontre mais. Né? Mas hoje Deus está falando, se tem revolta, saia dela,
sai dessa revolta, quebra os grilhões. Sabe o que significa isso? É você pegar, arrancar do seu coração todo esse sentimento, jogar na lata de lixo, tampar e deixar de sentir revolta. Peça, Senhor, me perdoa, traga a tua cura. Vale a pena, vale a pena. Não é gostoso estar aqui dentro da casa do Senhor? Não é gostoso poder ouvir uma pessoa dizendo, o próprio Deus dizendo, ei, eu te amo. Ei, filhinho, eu usei a irmã fulana para te dar um abraço de urso, para você sentir o som do coração, né? Lá no Japão eu não falava o japonês, mas eu falava kokoro kara, né? Para sentir a batida do coração. E japonês não abraça, né? Eles são muito reservados, muito assim. Mas eu falava, eu sou brasileira, não sou japonesa, então é mais fácil. Aí, sumasei. Kokoro kara. Aí. O sogro falava, né? Ai, tá doendo, tá doendo. Mas eu falava, tá doendo? Mas eu vou abraçar. Que moti. Tá gostoso. Porque nunca fui abraçado. E não é porque é ai, coitadinho. Não. É uma cultura diferente na qual não tem essa demonstração. E eu creio que Deus me colocou, fui evangelizada por japonês. Eu tenho muita coisa. Tem gente, Ju, que fala, mas quem falou que, ai, você é mais japonesa do que isso? Né? Fala. Estou até esquecendo, tem que praticar o japonês, né? Mas assim, quando estava meu sogro, eu conseguia até louvar em japonês, né? Só que a cabeça não exercitando vai esquecer. Então, vale a pena retornar e ver um amor antigo, um abraço amigo e a festa começar. Essa palavra é assim, ó, vale a pena retornar e ver. Ver um amor antigo. Você se lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Você lembra, Ju? Você lembra que sensação que gerou? Você lembra quando você aceitou Jesus? A sensação? O que aconteceu? Eu lembro direitinho. Eu vim falando para a Andresa, de Bragança até aqui, falando um terço do testemunho. A Andresa falou, Andresa, fala demais, né? Ela falou, não, tá legal, continua. Né? A gente chegou aqui, a gente teve que parar, mas continuei falando aqui. Esse paixão, amor, né? Antigo, em japonês, o uto, que é Zuto é coisa muito contínua, né? Não tem meio, não tem fim. Ele é assim, ó, sempre vai estar, sempre, não vai ter alto e baixo. Zuto, por isso que japonês, gente, quando você entende essa língua, é muito mais profundo. Pode ser a mesma palavra, mas na tradução do japonês é muito mais profundo. Quando eu entendi Zuto, não tem para baixo nem para cima, ele é contínuo. Então, se você tem uma vida com Deus, ela tem que ser? Zuto. Eterno. Tá vendo japonês? Enfim. Ver um amor antigo, que é esse primeiro encontro com Deus. O abraço amigo, a festa começar. Eu garanto que você aceitou a Cristo porque alguém te apresentou. Alguém te apresentou Jesus, eu falei, eu quero esse Jesus. Quando você ora e você leva uma pessoa a Jesus, a pessoa que te evangelizou fica, uau, glória a Deus, né? O pastor Sucado fala, glória a Deus por uma vida, glória a Deus, né? Sempre é isso. Aí tem festa. Então, quando a gente sai da revolta, quebra o pecado, reconhece o pecado, confessa o seu pecado, vale a pena retornar e ver
ver no Senhor um abraço amigo e uma festa começando. Pela tua vida. Pela tua vida. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Você não é chamado, ei Júlio, ei Alice. Filha do próprio e caminha lá. Próximo. Acabou. Volta pro. Então, essa parte mesmo. Para terminar essa manhã, eu quero orar com vocês. Eu fiz questão de trazer essa música, porque foi uma música que durante a semana me falou muito, porque gerou muitas revoltas em mim no que tem acontecido ultimamente, nos últimos tempos da minha vida. E a minha vida é viver com emoção o tempo todo. É como se estivesse numa montanha russa, subiu. Essa é a minha vida. E não é uma vida de não ser contínua. É uma vida de fortes emoções. Porque um dia eu coloquei na presença do Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim aonde quer que o Senhor me. E ainda me faz, eu não sei se é privilégio. Quando eu estou bem emocionalmente, eu falo que é privilégio sentir a dor do próximo. Mas sentir a dor do próximo significa passar por dores que não são suas. Porém, você caminha com a pessoa para levá-la a esse arrependimento e trazer, por fé, que Cristo vai levá-la à salvação. Então não perca, gente, a chance de estar na presença de Deus. Hoje é um dia de se arrepender. Não é dia de Senhor, me entrega ao Senhor. Todos aqui um dia fizeram a sua escolha por Jesus. Mas tira. Não tem problema maior. Não tem problema maior. O Espírito Santo está aqui no meu coração incomodando, né? Na pandemia, eu perdi meu pai, né? E o fato de eu não conseguir despedir dele me gerou algo muito mal, porque eu faço funeral das pessoas. Eu estou lá trazendo palavras de conforto. Eu estou lá prestando louvor a Deus. Eu estou lá levando consolo para as pessoas. E quando meu pai morreu, não pude nem olhar para o rosto dele e falar tchau, pai. Eu não pude, porque foi cachorro lacrado, né? Mas fome que ele passou por isso e tal. Meu pai não foi nem Covid, foi um acidente, né? Muitas pessoas morreram na pandemia e não eram pelo Covid, né? Mas mesmo assim a gente era tratado por isso. E na fase melhor da minha vida, era onde eu tinha perdoado meu pai por tudo que eu achava que era ruim. E a gente tinha um relacionamento de pai e filha. Só que daí foi muito rápido. Mas ele deixou uma coisa. A sensação gostosa de quando ele estava na UTI, eu falava para ele assim, pai, tá tudo bem. O pai está preparado. Se Deus está chamando, descansa. Deixa quem ficar para que o Senhor cuide. Porque é esse Deus que o Senhor entregou sua vida. Descansa. E aí já não pude mais fazer visita, porque daí a pandemia foi para o auge e a gente não podia nem mais entrar no hospital. Como ele estava em coma, induzido, nem em filmagem podia, né? Porque normalmente quando estava internado, a pessoa podia fazer uma chamada de vídeo para a família. Então, o que ele deixou para mim é essa sensação gostosa de saber, de ele, mesmo inconsciente, ele afirmar de que ele ia com o Senhor. E no mesmo dia, eu saí do hospital, ele partiu na noite. Depois dessa conversa. Então, tira a revolta, pensa, volta, quebra seus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver. Pois o amor antigo, um abraço amigo, a festa vai começar. Amém? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa manhã.
Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua palavra e o Senhor trazer ao nosso coração a alegria de pertencer à família do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe cada um nessa manhã para ouvir essa palavra, para entrar nos corações, tirar, Senhor, toda revolta, tirar, Senhor, toda palavra que foi dita, profetizada de maldição, toda palavra enganosa, Senhor, quebra, Senhor. Que cada um de nós possamos enxergar, reconhecer e ver que o Senhor está caminhando conosco. Que esse caminho de Emaús, no qual os seus amados discípulos caminhavam com o Senhor, não enxergaram, mas no final eles enxergaram, queriam estar com o Senhor, queriam viver mais presente com o Senhor e não conseguiram mais. Senhor, não era porque o Senhor não estava presente, mas era porque eles não reconheceram por causa do orgulho, por causa que eles estavam preocupados pelo que tinha acontecido e não porque estava acontecendo. Senhor, que nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor tem de novo, que nós possamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Oh, Jesus, esteja conosco em todos os dias, esteja conosco, Senhor, para que quando nós formos tomar decisões e essas decisões forem difíceis, mesmo que errando, nós possamos retornar e ver. Senhor, que nós possamos, porque aqui neste mundo ainda não conseguimos ser totalmente santos, apesar de buscar a santidade, mas que o Senhor esteja conosco, para que nós possamos ver e retornar à sua presença. Pai, obrigado. Senhor, obrigado pela vida do pastor Luiz. Visite o Senhor lá na sua casa, porque o coração dele está aqui, nós sabemos disso. Ele queria estar aqui, mas agora o Senhor está dando descanso. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, esteja com o pastor Luiz agora lá na casa dele, sentindo, amado, abraçado pelo Senhor, se tornando mais forte para que semana que vem ele esteja aqui, mostrando quem é o Senhor na vida dele, desde quando ele tomou esse ministério como sua responsabilidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel com o pastor Luiz. Senhor, mesmo com poucas pessoas, mas são pessoas que têm querido tratar o seu emocional, querido tratar a sua vida, ouvir e buscar uma palavra de alegria, de ânimo, de conforto, querendo ficar neste lugar para buscar a tua presença. Obrigado, Senhor. Continue, Pai, fazendo deste lugar a tua morada, Senhor. Que quando as pessoas entrarem aqui na tua casa, digam o mesmo que eu sinto: voltei para casa. Obrigado, Jesus, obrigado, porque tudo que está acontecendo, por pior do cenário que possa ser, os Senhores têm estado conosco. Eu agradeço pelos meus irmãos, agradeço, Senhor, porque o Senhor é Deus com eles e conosco. Agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigada. Estejam orando por mim nesse dia de hoje, porque eu falei para o pastor, descansa que eu vou lá. Ou se eu não venho, o pastor Gladys vai vir. A gente vai substituir. O senhor tem que descansar para voltar bem. Vou voltar bem aqui, né? Ó, perdi a voz, porque eu fico emocionada, preocupada. Mas, aí durante a semana, eu recebi um convite para pregar numa igreja, hoje à noite, na Igreja Batista, em Jardim Morumbi, lá em Bragança Paulista. Eu nem sei o lugar ainda, vou pelo GPS. E eu vou falar sobre o Japão. É um culto de missões, e como o sensei lá da NIP conhece como missionária, Andresa, né? O pessoal da NIP conhece como missionária, então eles têm um carinho, respeito, e aos poucos ganhado para Jesus, né? Então ele compartilhou com essa igreja, e essa igreja está me convidando para falar um pouco sobre o povo japonês, para que eles estejam orando, ou até mesmo despertando missionários para que vá ao Japão. Então, olhem por mim, para que Deus me dê força, energia, palavra, para que a gente possa continuar e assim fazer o reino de Deus mais feliz, com mais gente, né? Encher a casa do Senhor. Amém? Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos cantar essa música só?
Eu vou terminar com uma oração. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Senhor Deus, obrigado pelo culto de hoje, obrigado pela presença da André e de todos aqui. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, abençoando essa igreja e cuidando da saúde de cada um. E também cuida da vida da André, que também ela vai pregar lá na igreja, e também cuida dos missionários que vão lá para o Japão. E que a gente consiga manter nossa relação contigo de uma maneira constante e para sempre também. Agradecemos por essa tarde, por essa manhã e por esse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém.